Sejam bem-vindos para compartilharmos mais uma live. O nosso tema hoje está super interessante. Gerenciando sua raiva. Vamos fazer uma live assim, bater um bate-papo bem gostoso. A nossa convidada, eu quero dar algumas informações básicas, já estarei passando para ela, porque nós temos muito para ouvir. E ela, nessa área de gerenciamento das emoções, gestão das emoções, é o foco das suas pesquisas, dos seus estudos. Então, o que é que acontece, gente? Nesse tempo de muito estresse, né? Um tempo de muitas cobranças, de coisas novas acontecendo, a gente tem que estar uma nova adaptação, a gente precisa gerenciar essas emoções. E eu estava pensando, sabe, meninas, que o que está acontecendo hoje no nosso contexto atual é realmente algo inédito. É algo inédito. Então, quem sabe nós estamos deixando passar um ótimo aprendizado com essa situação. Nós podemos fazer novos estudos, novas pesquisas, eu digo na nossa área profissional, em outras áreas também. É um tempo da gente realmente se reinventar, resignificar, buscar o novo, não é isso? Então, gente, geralmente esses problemas emocionais, eles constituem o núcleo de maior parte das doenças mentais. Olha, isso que as pesquisas apontam, que os problemas emocionais, eu vou repetir, constituem o núcleo de maior parte, sabe de quê? Das doenças mentais. Daí a preocupação de todos os profissionais da saúde com as emoções. Porque nenhuma emoção é ruim ou boa. Elas são eventos humanos reais que nós temos que vivenciá-los, não é isso? Porém, a leitura, o que eu vou fazer com essa emoção, a maneira que eu lido com ela, é que irá determinar realmente a atitude, o meu comportamento, que decisão que eu vou tomar, que atitude que eu vou tomar, que comportamento que eu vou emitir, não é isso? Então, a emoção nada mais é do que um conjunto de reações corporais a certos estímulos, né? Então, quando nós temos, por exemplo, medo, né? A emoção do medo, o ritmo cardíaco se acelera, a boca fica seca, a gente muda de cor, né? Empalidece, os músculos se contraem. Então, essas emoções realmente são causadas por estímulos e essas reações, elas são automáticas e inconscientes. Então, não tem como a gente controlar essa emoção, mas nós temos como gerenciá-la. Então, todo mundo sente raiva, não é isso, gente? O problema é o quê? Eu vou deixar com a Luísa, com a minha colega, para estar explicando tudo isso, certo? Então, a Luísa é Luísa de Medeiros, ela é psicóloga clínica, atuando já há 16 anos na abordagem TCC, ela mora em Sinop, Mato Grosso, ela é pós-graduada em psicologia também do trânsito, psicologia organizacional, e tem assim N cursos, que se eu for ler aqui vai tomar muito tempo. Ela atua atualmente como supervisora clínica e professora universitária. Então, façam pergunta mesmo. A Luísa é professora universitária. Eu tenho assistido às aulas dela. Ela também é doutoranda em psicologia. Nós somos colegas do doutorado em psicologia lá na Argentina. Foi ali que eu conheci a Luísa e a gente tem mantido contato. Nós nos conhecemos num congresso de habilidades sociais em São Luís do Maranhão. E a gente vai mantendo essas amizades, porque é tão gostoso, né? Manter essas amizades. E eu já quero estar, sim, deixando, que eu não quero falar muito, eu quero que a Luísa fale. Ela realmente domina essa área de gestão das emoções e, ultimamente, ela tem pesquisado muito sobre a raiva, não é isso, Luísa? Então, com vocês, Luísa de Medeiros. Olá! Né? Já estivemos juntos, ela me convidou para uma live, agora ela está aqui comigo, é isso aí, troca de informações. E é um prazer tê-la aqui. Eu agradeço pela sua participação, por ter aceito meu convite, porque eu sei que você é muito atarefada. Realmente, olha, eu tive que mudar o horário da live para ter a Luísa aqui comigo hoje, mas consegui. Que bom! Que bom, Vera, estar por aqui com você, tudo bem? Eu que agradeço, é um prazer. Faz horas que eu tenho vontade de fazer uma live com você e aí conseguimos fazer 2 lives numa semana, essa é a segunda. Você veio aí para minha página e agora eu na sua, mas isso já era uma vontade de tempos, conseguir casar, né, alguma coisa para a gente poder bater um papo aqui juntas.
muito bom. E estou muito satisfeita pelo convite. Hoje eu coloquei no meu Insta também isso, né? Imagina, eu vou falar de uma gosto com uma pessoa. Então, eu já apresentei a Tô sua tentando parte acadêmica. acreditar. Agora fala um pouquinho de você, da sua família, né? Bom, eu moro, como você falou, eu moro aqui em Sinop. Hoje eu estou em Sinop, no Mato Grosso, mas eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Atualmente sou mato-grossense já, de coração. Já estou há 12 anos no Mato Grosso, então sou mato-grossense, gosto dessa terra aqui quentinha. Vera foi pro frio aí do país e não gosto muito não, gosto aqui do quentinho. E é isso que você falou, tô nesse processo de, né, dentro da área pedagógica, né, dando aula para instituição superior, mas com esse foco na formação de pessoas, na formação de profissionais. Dentro desse processo de formação dos profissionais, eu atuo como supervisora clínica, e então acaba uma coisa puxando a outra, mas nesse intuito, como o doutorado trouxe para mim uma aproximação muito grande com as habilidades sociais, quando eu mergulhei nesse cenário de habilidades sociais, eu acabei percebendo o quê, né? Tudo que se fala, tudo que a gente faz, tudo que a gente procura transitar em adquirir novas habilidades, tem uma relação direta com as emoções. Sim. E aí, quando eu comecei a cavar isso de uma forma mais profunda ainda, também por conta do doutorado, eu cheguei na emoção da raiva, porque tudo leva para a raiva, na minha percepção que amplificou, né? Claro, a minha percepção quanto à raiva é muito amplificada. E aí, toda vez que eu olho assertividade, tem uma relação com a raiva, né? Comunicação tem uma relação com a raiva. Enfim, saber fazer amizade, saber, né, expressar sentimentos, todas as habilidades socioemocionais têm uma relação direta com a raiva. Tem também uma relação muito íntima com outros sentimentos negativos, como o medo, a frustração. Mas a raiva é a mãe de todas. E aí, hoje, eu sou a dona da raiva. A conhecida da raiva aí, e gosto muito de falar sobre essa emoção, que tem tudo a ver com a gestão, né, emocional da gente. É um assunto interessante, muito polêmico, né? Eu estava hoje observando alguns autores e mesmo entre algumas abordagens discordam em algum ponto de uma da outra, né? Uhum. Mas vamos lá, Luísa. Também quero ouvir muito. Bom, eu vou dar uma pincelada aqui daquilo que eu sempre inicio falando, quando eu começo falando de raiva, porque, infelizmente, a raiva é um sentimento considerado pejorativo dentro da nossa cartela de emoções aí, né? É um sentimento pejorativo, é um sentimento descriminalizado, é um sentimento marginalizado. Então, ao longo da nossa vida, desde muito pequenininhos, nós vamos aprendendo a reprimir a raiva. Então, a raiva é um dos sentimentos de maior destaque no nosso processo de aprendizado, em que a gente passa a ter medo da raiva, porque não sabemos o que fazer com descontrole, a gente passa a ter vergonha, a ter raiva da raiva, né? A gente passa a aprender, principalmente, a ter vergonha de sentir raiva, porque isso é feio, e pessoas que sentem raiva são pessoas feias, pessoas ruins, pessoas malvadas, né? Então, nós temos todo um preparo, um terreno muito fértil ao longo da nossa constituição como pessoa, desde muito pequenininho, nos ensinando, olha, você não pode sentir raiva, você não sente raiva. Só sente raiva quem é ruim, descontrolado, e você não é descontrolado. Você quer ser descontrolado? Se você quer ser, você sente raiva, senão não, né? Eu desenvolvo alguns trabalhos nesse processo de desenvolvimento, e o que as pessoas, quando chegam nos trabalhos, elas falam para mim, e me assusta muito, e isso foi me levando a aprofundar no sentimento de raiva. As pessoas falam assim, Luísa, eu achava que eu não tinha raiva. Eu achava que quando eu tinha alguma outra, né, algum outro sentimento, alguma outra coisa, era o meu jeito mesmo de ser. Porque eu vou apontando ao longo dos desenvolvimentos o quanto nós vamos disfarçando a raiva também em outros sentimentos negativos, socialmente mais aceitáveis, né? Porque tem isso também. Você falar que você está depressivo, você falar que você está ansioso, é relativamente chique, né? Olha, eu tô ansiosa agora. Mas você falar que você tá com raiva, né? Porque alguma coisa deu errado, ou porque você tá frustrado,
uau, você é de outro planeta, porque não se sente raiva por causa disso. Então, um dos primeiros pontos que eu gosto de trazer para as pessoas é sim, nós temos raiva. Todo mundo sente raiva. Quem acha que não sente são os que mais sentem, são os que mais reprimem a sua raiva. Normal, né? E aqueles. Sente raiva. Exato. A raiva, inclusive, é um sentimento normal, assim como beber água, assim como comer, respirar. É tão normal quanto qualquer uma dessas outras atividades na nossa vida. E se isso é normal, nós precisamos entender para nos relacionar melhor, né? Nós precisamos conhecer. Nós só vamos mudar, ou nós só vamos saber lidar com aquilo que a gente conhece. Porque senão nós temos medo do desconhecido. O desconhecido nos causa medo. E aí o que a gente quer fazer com o desconhecido? Nós queremos rejeitar, né? Não tô sentindo, não tô querendo, não tô passando por isso. E o não tô piora as coisas. Se fosse fácil não sentir raiva, né? Dizer eu não tô com raiva e não sentir, nós teríamos aí uma leva de pessoas no mundo, na vida, com condições de saúde mental muito mais evoluídas. Então, o fato de nós dizermos, as pessoas, no modo geral, dizerem que não sente raiva, que não tem esse tipo de coisa, não quer dizer que não sente. Só quer dizer que está reprimido. É isso a novela. E traz sérias consequências. Que é o que é pior. Exatamente. Que é o que é pior, né? Mas aí, nós vamos também para um outro extremo dessa percepção, desse olhar do conhecer da raiva, que raiva não é necessariamente aquilo que nós vemos nos noticiários policiais, sabe? Também que um matou, o outro atirou, o outro esfaqueou, tá jorrando sangue, tudo quanto é lado. Não é isso necessariamente a raiva. Vergonha porque eles associam a raiva com isso, com violência, com crueldade. Isso, com agressividade, né? A raiva, ela é associada ao aspecto da agressividade. E ninguém quer ser agressivo. Quando nós falamos, quando nós pensamos em raiva, né? As pessoas também associam isso dentro da literatura. A literatura traz muito isso, né? As pessoas normalmente associam com aquelas pessoas também que estão à margem da sociedade, sim, que são os reeducandos, que cometeram crimes. Então, a ideia eles extrapolaram e eles não controlaram o seu comportamento, e por isso tiveram raiva e estão onde estão. Eu não sou assim. E aí, essa percepção da raiva, mais uma vez, nos faz reprimir e disfarçar a raiva num sentimentozinho assim, socialmente melhor aceito. E aí, com isso, a coitada da raiva, que ela não tem culpa, né, dos nossos problemas. Pelo contrário, eu gosto de trabalhar e trazer para as pessoas, gente, a raiva é nossa amiga, a gente tem que andar de mãos dadas com a raiva, e eu vou dizer isso, por que ela nos ajuda, por que ela é nossa amiga, por que ela é querida, ela é muito mais querida do que a gente possa imaginar. E aí, com isso a gente afasta a raiva e ela deixa de nos ajudar fazendo o papel no qual ela nasceu. A raiva tem um papel na nossa vida, como todos os sentimentos têm, claro, né? Mas a raiva tem um papel fundamental na nossa vida, que quando rejeitamos, quando negamos a raiva, nós perdemos a oportunidade que ela vai nos trazer aí, né? Legal. E aí eu gosto, então, assim, para que serve a raiva, né? Entendendo que todo mundo tem, que raiva é normal, sim. Não queira nos colocarmos como o ideal é não ter raiva, isso não existe. Aceitar e reconhecer a raiva como um sentimento saudável e produtivo dentro da nossa cartela de sentimentos é um princípio. Mas então, para que ela serve, né? Qual é realmente o benefício da raiva da nossa vida? De que forma que dá para conviver com a raiva? E ser mais amiga dela, mais amigo desse sentimento, principalmente, sem ter medo de sentir raiva. De modo geral, as pessoas têm medo. O que o que esse sentimento pode fazer comigo? Mas muito mais que vergonha até, Vera, depois que há um início de um entendimento já mais esclarecido, começa a aprofundar, eu percebo que as pessoas têm medo de sentir raiva, que é o pior. Aí sim é o pior da raiva.
quanto mais você rejeita, quanto mais você finge que ela não existe, quanto mais você se afasta, aí que a raiva vem e te domina. Porque é como se ela falasse assim, você não tá me enxergando, você não tá me vendo, então peraí que eu vou te dar sinais de mim, eu vou te chacoalhar e você vai me ver, né? Ela é igual uma criança birrenta. Então dá atenção, atenda às necessidades, né, entre aspas, da raiva, mas queira conviver sem medo do que ela vai te oferecer. E aí, de modo geral, a raiva vai nos trazer que tipo de benefício? Eu acho fantástico isso nela. A raiva é um sentimento que nos dá um sinal de alerta na vida, como um todo. Todas as vezes que nós nos sentimos angustiados, preocupados, alguma coisa pegando assim aqui dentro, sabe, uma pressão no peito, uma preocupação, uma coisa assim, sabe, inexplicável, uma angústia inexplicável. Isso são os alertas que os sentimentos vai nos dando de que tem alguma coisa que está pegando, alguma coisa não fluiu bem ali em algum processo, em alguma relação que a gente tem, né? E a raiva, ela vai detectar exatamente o que está pegando, aonde está pegando alguma coisa. Então, por exemplo, eu fiquei com uma baita raiva hoje da minha chefe, do meu chefe, por conta daquilo que ele me falou. Perfeito! Assume que você está com raiva, encare de verdade, eu fiquei com raiva disso. Porque ao perceber isso e encarar de verdade, você vai para o segundo passo, que é, bom, o que aconteceu, né? Aí a gente começa a mentalizar. Porque qual é o sinal de alerta da raiva? Nós, seres humanos, nós temos uma briga constante com o mundo em nos proteger, né? Então, à medida que nós nos sentimos ameaçados pelo mundo, ou ameaçados fisicamente, ou ameaçados emocionalmente, algo que na nossa percepção possa eliminar a nossa vida, o nosso bem-estar, nós tendemos a reagir, porque nós somos soldados para nossa proteção, né? O problema é que nós nem sempre estamos alertas daquilo que nos ameaça. Então, na relação do dia a dia, existem milhões de ameaças nos ameaçando e muitas delas, elas passam desapercebidas, porque nós não conhecemos o que nos ameaça, o que nos gera desconforto. E aí existem dois tipos de gatilhos para raiva, né? E eu quero falar aqui, já introduzindo também, um pouquinho do ciclo da raiva, como essa raiva se movimenta, para a gente finalizar né, a conversa, para a gente finalizar a conversa, entendendo, então, onde eu quebro o ciclo? Lidar com a raiva é lidar com o ciclo, né? E aí existe o gatilho. O gatilho da raiva é o primeiro elemento de ciclo, porque o gatilho, né, que ele vai dar o start ali da raiva, ele vai nos sinalizar duas questões importantes: ameaça ou frustração. Os gatilhos de raiva têm esses dois tipos de informação. É uma informação. Até então, não é nada, não é um problema, é uma informação que eu recebi dentro da relação, e essa relação está sendo percebida, ou essa experiência está sendo percebida ou como uma ameaça, né? E aí eu preciso reagir, e a reação vem a partir da raiva, ou como uma frustração, por uma expectativa que eu tinha, por uma necessidade que eu tinha e não foi atingida. E aí gera esses gatilhos, eles vão suscitar a raiva. Perfeito. Até aí, relativamente tudo ok. É razoavelmente ok, né? Se nós chegarmos no primeiro gatilho. Só que normalmente o que as pessoas fazem, né, na vida real, elas têm o gatilho, ou por frustração, ou por ameaça, esse gatilho não é percebido e a gente entra no automático. E aí o automático, o piloto automático vai nos levar para a segunda fase da raiva, que é o escalonamento. Não faz assim não tem aquela percepção realmente, é o que a gente fala lá no autoconhecimento, né, Luísa? No autoconhecimento. De ter essa percepção, o que é que eu realmente estou sentindo, né? De nomear isso. Isso, nomear. Nada, né? Isso. E se eu estou frustrado, eu estou decepcionado, é em relação a quê? Né? Porque esses nomes especificados vão esclarecendo muito melhor para nós no primeiro estágio da raiva, que era onde a gente deveria explorar e gastar mais energia,
eles vão esclarecendo muito mais para nós a informação que a raiva está querendo dizer. Porque o que a raiva está nos apontando nesse primeiro estágio? Ela está dizendo, olha, existe esse algo aqui que isso aí não te faz bem, isso aqui está te fazendo mal, essa ameaça ou essa frustração. Nós poderíamos ter detectado isso e começar a resolver, mas não. E aí nós partimos... A gente acaba disputando no outro. E é um descontar mesmo de não entender o que o outro também não está nem sabendo que está rolando, né? Não está nem sabendo que está rolando. Antes de fazer essa live, eu presenciei algo desse jeitinho mesmo que você está explicando. E eu já peguei na hora. Assim. Eu digo aí. Ah, legal, muito legal. E isso é um ponto. Eu vou começar com o gatilho e finalizar com ele para a gente perceber como o primeiro degrau, o primeiro ciclo, ele é o mais importante, né? Mas aí entra no piloto automático e o piloto automático vai seguir caminho, ou seja, está no automático, não está mais vendo nada, né? E aí o segundo ciclo da raiva, o próximo passo é o escalonamento. Então, eu detectei o gatilho, mas eu não percebi, eu só detectei, eu só recebi o gatilho, né? Ou uma fala, ou sei lá, um compromisso que alguém fez comigo e não cumpriu, coisas do dia a dia que a gente sente raiva, qualquer coisa do dia a dia. Perfeito, veio, e aí aquilo começa a remoer. Mas, caramba, essa pessoa tá achando que eu sou o quê? Quem que ela acha que é pra fazer, né? Que ela pode fazer isso comigo? Como assim, falar assim comigo? Esse é o processo do escalonamento. Você vai dando mais... Isso, você vai dando vazão para essa percepção, que no primeiro momento também é uma percepção distorcida, porque o gatilho, ele é seu, ele não é real, ele é nosso, né, de cada um. Ele só foi acionado porque justamente nós aprendemos a distorcer algumas percepções ao longo da vida. E aí essas percepções geram gatilho de ameaça ou frustração. Enfim, aí no escalonamento, a fase de escalonamento, é como se a raiva dentro da gente, aí sim, ela começa a crescer. Ela começa a tomar conta do corpo, como o nome diz, escalonamento. Então essa raiva, que inicialmente era uma percepção, era uma condição ali mental, ela passa a tomar conta do corpo, com formigamento, com tremores, as pessoas começam a tremer, as pessoas começam a palpitação no corpo. Aí é um sinal de que o corpo está dizendo, olha, a raiva tá aqui, vai lá. Por quê? A necessidade, né? Não é a necessidade, mas o papel da raiva é de nos proteger, de sinalizar um problema. De nos proteger, não, desculpa, de sinalizar um problema. E toda vez que nós detectamos um problema dentro da vida real, dentro das condições humanas, o nosso papel é atacar. Entende? Então, por isso vem o escalonamento para a estrutura física, porque o corpo está se preparando para atacar mesmo, é matar ou morrer, claro, né? Eu estou diante de uma ameaça, como é que eu fico quieto, parado? Alguém vem me dar um tapa na cara, eu preciso me defender. Só que para isso, o meu corpo tem que ter recebido uma carga energética muito grande. O cérebro vai mandar, né? A mente vai perceber a percepção distorcida, o cérebro vai entender isso, isso é uma reação neuroquímica mesmo. E aí o cérebro vai enviar informações para jorrar adrenalina no nosso corpo. Por isso o corpo fica fervendo, sabe? Energeticamente mesmo. Então, o sangue vai bombear muito sangue, o coração vai pular pela boca, a mão vai tremer, vou suar frio. Entenda? Exato. Sim, porque aí o seu corpo entende que é como se fosse realmente lá nos nossos períodos de homens da caverna, né, dos primórdios, em que eu tenho que atacar um animal para eu poder comer, né, para eu poder sobreviver. Ou para eu poder não morrer, porque aquele animal está me atacando. Então, a energia que o meu corpo recebe com a raiva é energia, e nada mais, nada menos além do que isso, só que é uma bomba de energia. O problema da raiva é que ela é uma bomba. Exato, ela vem sem dosagem, ela não mede a mão, sabe? E aí vem aquela bomba de energia numa condição que nós estaríamos relativamente neutros. O que aquela bomba faz? Explode. Ela explode. É quando dá explosão. Ela explode, exato. Aí sim,
no processo de escalonamento, nós subimos o pico de energia dentro da nossa estrutura corporal, a gente está pronto para matar ou morrer. O corpo está definido para isso, tanto que as pessoas, quando têm picos de raiva e partem para a agressão, elas trazem uma força indescritível dentro delas, né? Mas não é dela aquela força, é da raiva, é a energia que ela recebeu naquele momento, fisicamente falando. Perfeito. Aí é um pico, né? O ciclo da raiva, ele vai subindo, subindo, subindo. Então nós estamos subindo a ladeira. Com o gatilho, o escalonamento, a gente chega no pico da raiva, né? O pico que é chamado de crise da raiva. Aí sim, gente, uma pessoa no pico da raiva, no pico da crise de raiva, você pode sair da frente. Aí não adianta mais tentar parar. É um trem desgovernado e que não para mais, só depois que ele vai se chocar lá na parede, que ele vai se destruir inteiro. Porque nada mais para. Dessas horas não adianta falar, olha, por favor, você não está raciocinando, não adianta essa colocação. Isso, até porque, Vera, você falou uma coisa bem coerente, sim, a pessoa não está mais raciocinando, ela não está mais raciocinando. A coisa que prejudicou foi essa respiração. Exatamente. Imagina esse homem das cavernas lá na época, se ele tivesse que parar para pensar sobre, né? O nosso cérebro foi muito inteligente em se adaptar a tudo isso. Eu vou machucar esse animal se eu der uma facada nele para me proteger. Como é que vai ficar esse animal e tudo mais? Então a gente não poderia parar para pensar nas consequências dessa ação. E aí o corpo, ele desenvolveu, né, um processo em que quando ele entra no estágio máximo de energia no pico, ele só tem que descarregar. Porque senão ele explode também, né? E aí sim, quem está nesse pico não vai mais pensar. Não vai mais pensar, só vai reagir, porque ele está envolto, né? A um pico de energia muito grande. Eu vou falar no final da live, tá? Como que faz para controlar a raiva, né? E aí, quando a gente vê, né? Quando lembra na memória, quando lembra pessoas que chegaram em picos de crise de raiva, nós conseguimos perceber, de certa forma, quais eram os comportamentos. Depois que essa pessoa chega a um pico de raiva, que ela está destruindo, acabando, assim, isso fisicamente falando, ou ela está falando, ou ela está ofendendo, ou ela está gritando, ela está batendo, ela está quebrando. O que acontece com esse pico de raiva? Ele dá uma queda, assim, brusca. É como se você fizesse uma academia, fizesse uma atividade física, e aí você fizesse um exercício, você tivesse que fazer. E aí, de repente, você fez o seu limite, e aí, de repente, vou parar uns 20 segundos para respirar. Você tem uma queda, você tem uma queda daquela energia. Só que quando você tem a primeira queda de energia, que aí nós já vamos entrando para a quarta fase da raiva, que é a fase de recuperação, ainda não é uma queda de energia suficientemente boa para raciocinar sobre o que está acontecendo. Então, às vezes, a gente vê pessoas brigando, xingando, batendo, fazendo, aí a pessoa não vem, não senta, assim, às vezes a pessoa senta para recuperar o fôlego mesmo, porque ela está ali, naquele sentar, ela está recuperando a homeostase fisiológica dela. Ela não aguenta mais, né? Ela está cansada. Se ela xingou, se ela bateu... Sim, muito bem comparação feita, né? Com a academia, é isso aí. E aí vem com esse desgaste de energia. Com esse desgaste físico, a pessoa precisa buscar uma homeostase para a estrutura física. Então, às vezes aí é o período em que ela vai sentar, ela vai parar, ela vai andar, vai buscar alguma coisa para ela bater, quebrar, xingar, alguma coisa assim, mas ela vai recuperar o fôlego, ela vai se afastar da situação por alguns minutos para recuperar o fôlego. Na literatura nós chamamos isso, é chamado de etapa de recuperação. Mas é uma etapa que a pessoa ainda não está em condições de te ouvir. Ela ainda não está em condições de raciocinar. Eu gosto de comparar essa etapa como um processo de afogamento, sabe? Eu já me afoguei quando eu era muito nova, e eu lembro eu me afogando, eu me batia na água, assim, sabe? Eu me rebatia, me batia. E aí eu falava assim, gente, eu pensava assim, ninguém vai me ajudar, tava todo mundo cheio assim, né? Ninguém vai me ajudar, eles vão deixar eu morrer aqui.
mas eu tava cheia de energia, me batendo na água. E aí depois que eu tava muito cansada, muito cansada, muito cansada, e já me batendo já um pouco devagar, veio uma pessoa por baixo, abraçou minhas pernas e me levantou, né? Porque senão eu poderia... Só que eu era adolescente, eu não sabia que era esse o processo, que as pessoas esperariam eu me cansar um pouco mais, senão eu afogava outra pessoa, né? Exato. Então, eu vejo o processo de recuperação da raiva, ele é essa etapa. A pessoa está se afogando. Você ainda não pode se aproximar dela. Você precisa deixar ela se afogar um pouquinho ainda, sabe? Deixar ela sentir ainda um pouquinho. Se já aconteceu, deixa sentir. Ainda não é o momento de você trazer informações. Por quê? Porque essas informações podem ser usadas, inclusive, para resgatar a energia, para resgatar e reiniciar o ciclo. Então, se você fala assim, mas é porque a fulana fez por causa disso, 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 aí a pessoa fala, o quê? Eu não sabia disso, mas espera lá que agora que eu vou resolver isso mesmo, eu não sabia disso. Então, qualquer pequena informação que a gente possa trazer nesse momento de recuperação ainda, que parece que a pessoa se acalmou, mas ela não se acalmou o suficiente, isso pode reiniciar o ciclo. E aí o ciclo, toda vez que ele vai se reiniciar, ele se reinicia com muito mais energia, com muito mais ênfase, né? Porque ele já está com acúmulo. Esse é um ponto muito importante, onde muitos pais ou muitos casais, né, erram, não é isso? Acho que a pessoa acalmou e entra. É bem isso, Vera. Esse momento é onde as pessoas, dentro das relações, por desconhecer, claro, né, o processo, né, por desconhecer o ciclo, o pico, os momentos, elas erram e aí elas pioram ainda mais as coisas, né? Ou na relação, exato, piora a situação, ou se está na relação com o filho, na relação num casamento, na relação social, é onde piora, porque a gente pensa leigamente, né? Se pensa assim, bom, a pessoa acabou de explodir, acabou de pôr tudo para fora, e agora parece que começou a acalmar, né? Então agora é hora de eu chegar por perto. Ainda não. Não é hora de fazer intervenções. Não é hora de fazer intervenções mentais, com perguntas, com mais informação, com tentativas de explicação. Porque pensa bem, lembra que o gatilho começou com uma frustração ou uma ameaça? A gente não sabe se o que nós vamos falar pode ser entendido como uma ameaça ou como uma frustração. E se a gente fala alguma coisa que amplifica o gatilho de frustração, por exemplo? E aí a pessoa pode olhar e falar assim, poxa, mas nem você me entende? E agora? Não sei o quê. E aí isso retoma todo o processo, né? De escalonamento, de pico, de crise, enfim. Então é o período que, dentro do processo da escala de raiva, é o período de deixar. Se você está numa discussão, fica quieto, deixa rolar. Não amplifica, não se explique, não se justifique, não tente mostrar seu lado, né, seu lado dentro da situação, porque qualquer coisa que você vai dizer ali, aquele ditado que fala, né, o que você vai falar pode ser usado contra você? Sim, pode ser usado sim, porque a pessoa não está em condições de raciocinar. Então ela está com a percepção distorcida, e sim, o que você falar pode ser usado contra você, que vai piorar toda a situação. E aí, depois desse estágio, que a gente vai chegando para um pico, né? Como se fosse uma montanha-russa, a raiva. Vem de baixo, tal, subiu, estamos descendo a montanha-russa, né? Aí sim, vamos estacionar na montanha-russa, que é o processo de depressão da raiva. Aí sim, esse é o estágio em que a pessoa está destruída fisicamente. Ela está derrotada. Ela não tem força, ela não tem energia para nada. É como se tivessem chupado tudo que ela tinha de energia e ela fica prostrada. Fisicamente falando, realmente a pessoa não tem mais condições de sair e lutar. Ali ela foi vencida, né? Ela descarregou 100% da sua energia. Agora sim, com a carga de energia descarregada no processo de depressão, e não é depressão porque entra numa crise de depressão, não é por isso que o nome recebe de depressão. É depressão por queda mesmo, depressão por
por baixa energia e não por sentimento de depressão, né? Certo. Aí, essa queda de energia, ao estágio 0, agora sim a pessoa pode ser, se ela estava se afogando, agora ela pode ser salva, né? Alguém pode ajudá-la, agora você pode se aproximar. Normalmente, essa etapa de depressão, ela vai chegar quando? Horas depois, dias depois do estágio de depressão, que é quando a gente costuma a perceber na relação leiga, né? Deixa a poeira baixar. Deixa a poeira baixar, depois você senta, você conversa. Tem muito sentido essa fala. Porque quando a poeira baixa, significa deixa a energia dessa pessoa baixar. Quando a energia baixar, física falando, agora sim, esta pessoa, ela está em condições de raciocinar. Ela não tem mais atividade mental demandando hormônios para dar energia e atividade física para ela guerrear e para ela se defender. Agora, a atividade física está concentrada não mais nessa de depressão. A atividade física efetivamente está concentrada no raciocínio, na conexão, no entendimento da percepção, né, que o outro pode estar trazendo. Aí sim é possível promover algum tipo de conversa, algum tipo de conexão com essa pessoa. Aí sim é possível essa pessoa chegar a algum tipo de compreensão do que ela fez, né? Porque aí agora sim ela está em condições mentais de poder olhar para todo o cenário, né? Porém, entretanto, todavia, justamente por ela estar em condições muito mais reais, muito mais concretas de perceber tudo o que ocorreu, aí a pessoa fica com vergonha, aí outros sentimentos vêm à tona, né? Aí a pessoa fica com vergonha, a pessoa fica chateada, frustrada, aí a pessoa fica decepcionada consigo mesmo. Então toda aquela energia que foi extravasada e foi para fora, ela se transforma em outros sentimentos autodestrutivos. Porque é onde a pessoa olha e fala, puxa, por que eu fiz isso, né? Não precisava chegar a tanto. Por que eu não me acalmei? Por que eu não esperei? Por que eu não fui buscar mais informação? Então, no período de depressão, ela está numa condição mental mais evoluída para se perceber. Entende? Bom, eu não sei se faz sentido tudo isso para vocês, né? Para mim faz muito sentido. Sim, a Day está dizendo. Eu vejo isso. Né? Quando eu vejo isso e hoje, quando eu trabalho os processos de desenvolvimento, na minha percepção hoje, todas as maiores dificuldades, as principais limitações dentro dos trabalhos de desenvolvimento pessoal, para mim tem uma relação direta com a raiva, com aquilo que a raiva fez ou deixou de fazer em benefício da pessoa, por ela não conhecer ou por ela não saber manejar essa raiva, né? E aí perguntaram ali, agora há pouco, tá, e como é que a gente faz para controlar a raiva então, né? Já que, claro que todo mundo que está aqui, a gente não quer, sim, a Leila falando, e quando a pessoa está no automático, sim, Leila, é a condição do automático, a gente falou agora há pouco aqui, né, que vai levar para esse processo todo, lá na fase de escalonamento. Mas então, como é que faz para não ter raiva, né? Bom, primeiro que para não ter raiva não tem como, tá? Não, isso, para gerenciar a raiva. Não ter raiva não é uma possibilidade. Agora, para gerenciar a raiva é como um bichinho selvagem. Se você souber lidar com esse bichinho selvagem, você sempre vai respeitar os limites desse bichinho selvagem, sabe? Você vai poder conviver muito bem, mas respeitando o seu espaço e o espaço do bichinho selvagem, né? A Vera que foi para a África lá, que viu os animais selvagens. Esse negócio de domar os animais selvagens. Isso, exato. Exato, não é assim, Vera? Os animais selvagens. Não é? Eles assim, você pode conviver desde que você respeite o espaço, não é?
eu não entendo de animal, tá? Eu Às gosto de vezes, trazer metáforas um porque me ajuda a entender. provoca uma reação bem Aham, inesperada. Então, você tem até o seu gesto, a cor, isso. quando a pessoa está domando, até a cor da roupa tem que ser sempre a mesma quando se aproxima daquele animal. Para ver a Para ver a associação ali, associação, né? assim, todo um processo. Exato. E aí, falando dessa condição de gestão, o princípio do gerenciamento, o principal, a proposta de gerenciamento da raiva é evitar a subida, né? O automático. E como é que a gente faz isso, Sim. né? Na vida, no dia a dia. Nós precisamos, e aí o processo de autoconhecimento vai nos dar essa bagagem, nós realmente precisamos conhecer profundamente quais são os nossos gatilhos. Nós temos que nos apropriar dos gatilhos, porque tudo começa por eles. Ah, eu sei que quando fulano faz tal coisa, isso me deixa com raiva. Percebe? Eu sei que é isso, eu sei que é esse ponto. Então, quando eu for lidar com fulano sobre determinada coisa, eu já vou preparado, primeiro, para eu evitar o gatilho. Evitar não me sentir frustrado e não perceber a atitude do fulano como uma ameaça. Sim. Porque o princípio é... Tá falhando um pouco. Isso é muito importante nos relacionamentos. Com certeza. Tá falhando um pouco. A Luísa tá falando sobre como gerenciar essa raiva, né? Mas tá falhando um pouco, viu, Luísa? Bem no momento que ela está justamente falando sobre como gerenciar a raiva. Então, a Luísa está falando aí do processo, né, de gerenciar a raiva. Então, ela começou falando sobre a importância do autoconhecimento, para que não entre justamente no automático. Daí vai ter toda quem está assistindo, né, vai entender. Voltamos. Pode falar. Estava explicando o que você já falou. Vamos aproveitar. Eu não sei até onde que parou, que eu vou só fechando aqui da onde parou. Você falou sobre no automático, você ter a importância de se autoconhecer. Tá. Fechando, indo para esse fechamento, esse raciocínio, eu tô vendo muitas perguntas, muitas falas aqui, as pessoas falando isso mesmo. Faz muito sentido, assim, é desafiador, não é um processo simples, não é que é difícil, é que nós não estamos familiarizados com tudo isso, né? É verdade. Por isso, a condição de lidar com a raiva torna-se um processo extremamente, parece difícil, mas é isso, assim, é como eu disse, se nós lidarmos com a raiva como um animalzinho selvagem mesmo, mas que é bonito, que é legal e que eu posso conviver numa boa respeitando o espaço desse animal, eu posso passar a amar esse animal. Mesmo sabendo que ele é selvagem, mesmo sabendo que uma patada dele ele pode me matar, eu posso amar esse animal respeitando esse animal. E como é que eu respeito? Não avançando os limites dele, né? E os limites da raiva, ele está nos princípios do gatilho. Então, conheça os seus gatilhos de raiva. Os gatilhos de raiva, eles são íntimos, eles são individuais. Aquilo que desperta frustração em mim, aquilo que desperta sentimento de ameaça, não são os mesmos que desperta na Vera, que desperta na Rose, que desperta no José, na Maria, no João, né? E o autoconhecimento, ele é o princípio para a gente poder realmente ir listando. Um dos exercícios que eu faço com o paciente dentro do consultório é pedir para o paciente fazer exatamente isso. Ao longo de uma semana, escrever. É para ficar atento e escrever quais foram os momentos do dia em que ele sentiu raiva. Para que ele comece a fazer um exercício de listar os gatilhos de raiva. Quando que eu senti raiva? Quando o fulaninho chegou atrasado, quando o fulaninho me cobrou um relatório, entende? A gente precisa deixar isso mais consciente. Sim. Cada vez mais consciente, vai te dando um melhor entendimento. Aí sim, você vai validando esses gatilhos com o amadurecimento do processo de autoconhecimento. Sim. Mas é isso. Bom, depois que o gatilho foi acionado, não tem muito mais o que fazer, né? Agora, como processo de autoproteção de quem está no ciclo da raiva, né? Nós, vítimas de um ser dentro de um ciclo da raiva,
aí sim tem o que a gente fazer e muito, né? É nos proteger. É saber que se esse outro, ele entrou num ciclo da raiva, ele não vai parar. Então não queira se explicar, não queira se justificar, não queira ficar por perto, não queira tentar ajudar. Realmente se afaste, e isso é uma estratégia também terapêutica com os pacientes, dentro do processo de desenvolvimento, se afaste mesmo. Deixe o pico diminuir, deixe o processo encerrar. Quando a poeira baixar, você vai voltar. Porque existe uma explicação fisiológica que você não vai conseguir conter. Você não tem estrutura para conter. Entende? É impossível. Então, para quem vivencia ciclos de raiva em outras relações, né? A percepção que sai daqui da live é autoproteção. É perceber as fases que a pessoa está e se colocar numa condição de autoproteção. Sim, perceber tudo aquilo que te causa ameaça, que te frustra, identificar esses gatilhos, né? Que nem você falou, né? Isso. O que é gatilho para você não é para mim. Então, realmente, o autoconhecimento. Exato. Pode falar 2 minutinhos, eu deixo com você. Eu vou deixar para você esses 2 minutinhos, já agradecendo a participação de todos. Eu quero agradecer, Vera, agradecer aqui a oportunidade de verdade para falar desse assunto que eu amo de paixão. Agradecer a oportunidade também de compartilhar esse assunto com as pessoas. Eu amo falar de raiva com as pessoas porque eu gosto de desmistificar a raiva. Sim. A raiva não é a pedra do nosso sapato, e sim a falta de conhecimento dela. Não é ela que nos traz problema, e sim o nosso medo e a falta de conhecimento da raiva que nos traz prejuízo ao longo da nossa vida. Então, se à medida que eu consigo esclarecer e trazer maior consciência para as pessoas, eu me sinto muito gratificada por isso. Porque o problema não é a raiva, mas é a maneira como nós devemos gerenciá-la. Não é isso? Um grande beijo, Luísa. Um beijo a toda a participação de todas vocês. Um beijo e até a nossa próxima live. Beijo no coração. Obrigada. Tchau, tchau.